Padre Pio de Pietrelcina não falava dessas coisas para assustar, mas para salvar. Durante 50 anos, ele carregou as chagas sangrentas de Cristo em seu próprio corpo, foi atacado fisicamente por demônios que deixavam marcas visíveis em sua pele e teve visões tão claras do mundo espiritual que podia descrever cada detalhe da batalha final que acontece no quarto dos moribundos. Ele sabia, porque testemunhou inúmeras vezes, que o diabo não desiste de uma alma até o último segundo. E que muitas vezes a guerra mais violenta acontece justamente quando a pessoa já não tem forças para gritar, quando os familiares pensam que tudo acabou e que resta apenas esperar a partida em paz. Mas paz é exatamente o que o inimigo não quer. Ele quer confusão, quer terror, quer plantar sementes de dúvida e desespero para que a alma, mesmo tendo vivido anos em busca de Deus, vacile no momento decisivo e se perca para sempre. E o mais assustador é que Padre Pio revelou que existem táticas específicas, estratégias demoníacas calculadas, que são aplicadas sistematicamente em cada leito de morte. E que a maioria das pessoas, inclusive católicos praticantes, não sabe como se defender delas. Você precisa entender agora mesmo a gravidade do que estou prestes a revelar. A hora da morte não é um evento neutro. Não é apenas o corpo que deixa de funcionar enquanto a alma flutua tranquilamente para algum lugar indefinido. É o momento do juízo particular, o instante em que toda a sua vida passa diante de você como um filme, e você vê com clareza absoluta cada escolha que fez, cada graça que recebeu, cada oportunidade de conversão que desperdiçou. E o diabo sabe disso. Ele sabe que se conseguir fazer você tropeçar nesse último degrau, tudo estará perdido. Por isso, ao final desta revelação, você saberá exatamente como identificar os ataques espirituais, como se blindar antecipadamente através de práticas simples mas poderosas, e como estar ao lado de seus pais, seus avós, seus filhos ou qualquer pessoa amada quando a hora deles chegar, transformando aquele quarto em fortaleza de luz em vez de campo de batalha perdido. Mas só chegaremos lá se você permanecer até o fim, porque cada tática que vou revelar precisa da anterior para fazer sentido completo. Quem desligar agora ficará desarmado espiritualmente quando o leão rugir pela última vez. Quantas vezes você já esteve em um velório ou visitou alguém na UTI prestes a partir? Todo mundo está chorando, abraçando, falando sobre as memórias boas, sobre como a pessoa era querida, sobre saudades que virão. Os médicos entram e saem dando informações técnicas sobre batimentos cardíacos, saturação de oxigênio, falência de órgãos. As enfermeiras ajustam aparelhos. O padre aparece rapidamente, reza alguma coisa, dá a extrema unção e vai embora correndo para outra emergência. E ali, naquele quarto cheio de gente, mas espiritualmente vazio, quase ninguém percebe o que realmente está acontecendo. Ninguém vê as sombras se movendo nos cantos. Ninguém sente o frio sobrenatural que não vem do ar-condicionado. Ninguém ouve os sussurros venenosos sendo derramados diretamente na mente do moribundo. Porque todos estão focados apenas na dimensão física da morte, ignorando completamente que ali, naquele exato momento, está se decidindo um destino eterno. E enquanto a família chora achando que tudo já acabou, a alma daquela pessoa pode estar travando a luta mais desesperada de toda a sua existência, completamente sozinha, sem ninguém para ajudá-la. Foi exatamente para quebrar essa cegueira espiritual que Padre Pio deixou registradas as 5 táticas principais do demônio no leito de morte. 5 estratégias que ele identificou ao longo de décadas, acompanhando agonizantes, rezando pelos moribundos, vendo com seus próprios olhos as investidas das trevas e as vitórias da graça. E aqui está algo que vai te deixar arrepiado. A 5ª tática, a última, é a mais diabólica de todas, porque engana até pessoas que viveram vidas aparentemente santas, que frequentaram a igreja, que rezaram, que praticaram caridade,
mas que caíram numa armadilha tão sutil que nem perceberam que estavam sendo enganadas. Cada uma dessas táticas vem com a solução espiritual correspondente, as armas que Padre Pio usava e ensinava seus filhos espirituais a usar. Então, fique atento, porque em breve você terá todo um arsenal de proteção que pode significar a diferença entre a glória eterna e a perdição sem volta. A primeira tática do diabo é fazer o moribundo se desesperar por causa dos pecados passados. Imagine que você está deitado naquela cama, sentindo a vida escapar, o corpo esfriando, a respiração ficando cada vez mais difícil. De repente, como se fosse um filme em alta velocidade, começam a passar na sua mente todas as falhas da sua vida. Aquela mentira que você contou há 20 anos, aquele adultério que ninguém nunca soube. Aquela injustiça que você cometeu e fingiu esquecer, aquele aborto provocado, aquelas blasfêmias, aquele ódio guardado no coração durante décadas. E o pior, tudo vem amplificado, sem contexto, sem a lembrança de que você se arrependeu, de que você se confessou, de que Deus já perdoou. O diabo mostra apenas o pecado em toda a sua feiura e sussurra: você acha mesmo que Deus vai te perdoar? Olha o tamanho do que você fez. Você está condenado. Não adianta mais rezar. Não adianta mais pedir misericórdia. Você perdeu sua chance. Padre Pio contava que certa vez foi chamado às pressas para assistir um homem chamado Giuseppe, um comerciante de Foggia que estava morrendo de ataque cardíaco. Quando chegou ao quarto, Giuseppe estava em pânico absoluto, gritando frases desconcertantes. Eu roubei, eu menti, eu traí, estou perdido. Os familiares achavam que era delírio da dor, mas Padre Pio sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele se aproximou, pegou firme na mão do homem, olhou fundo nos seus olhos e disse com voz de autoridade: Giuseppe, isso que você está sentindo não é a voz de Deus. É a voz do acusador, do pai da mentira. Deus não te condena. Ele te ama. Você se arrependeu? Giuseppe, entre soluços, conseguiu sussurrar: Sim, padre, eu me arrependo de tudo. Padre Pio então fez o sinal da cruz sobre ele e declarou: Então você está perdoado. A misericórdia de Deus é infinitamente maior que qualquer pecado. Jesus morreu exatamente pelos seus pecados e o sangue dele te lavou completamente. Agora olhe para o crucifixo e diga: Jesus, eu confio em vós. Giuseppe fixou os olhos na cruz que Padre Pio segurava, repetiu a frase com dificuldade. E naquele momento algo mudou. Seu rosto, que estava contorcido de medo, relaxou. Uma paz profunda tomou conta do quarto. Ele morreu 15 minutos depois, segurando o crucifixo com um sorriso nos lábios. A família testemunhou que algo sobrenatural aconteceu ali, e Padre Pio explicou depois. O demônio tentou levar Giuseppe pelo desespero, mas a confiança na misericórdia divina o salvou no último segundo. Essa é a primeira arma que você precisa gravar. Diante do desespero pelos pecados passados, a resposta é confiança total na misericórdia de Deus. Não importa o tamanho do pecado, a misericórdia é maior. O sangue de Cristo é mais poderoso que toda a sujeira do inferno. E se você se arrepende de verdade, você está perdoado. Mas o diabo tem outras cartas na manga. A segunda tática é mais sutil e ataca especialmente aqueles que se consideram intelectualizados, pessoas que sempre confiaram mais na razão que na fé. No momento da agonia, quando a consciência começa a se dissolver, o inimigo sussurra: será que existe mesmo alguma coisa do outro lado? E se tudo não passar de ilusão? E se esse Deus em quem você acreditou a vida inteira for apenas uma muleta psicológica? E se o céu for uma fantasia inventada para consolar os fracos? É a tentação do ceticismo final, da dúvida paralisante que impede a pessoa de buscar Deus nos últimos instantes porque ela já não sabe se Deus existe.
Padre Pio dizia que essa era a tática predileta contra professores, filósofos, cientistas, todos aqueles que passaram a vida inteira priorizando o intelecto sobre a fé. E a solução, ele ensinava, está nas promessas diretas de Cristo registradas nas Escrituras. Jesus disse em João, capítulo 14, Eu vou preparar um lugar para vós, e voltarei para vos levar comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essas palavras não são poesia vaga. São promessa concreta de alguém que morreu e ressuscitou, provando que há vida após a morte. E quando o demônio planta a dúvida sobre a existência do céu, você precisa agarrar essas palavras como quem se agarra a uma tábua no meio do naufrágio e gritar interiormente, Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Se você está ouvindo isso agora e reconhece que já duvidou, que já questionou, que já teve momentos de ceticismo, não se condene. Mas comece desde já a fortalecer sua fé através da palavra de Deus, da oração diária, da recepção frequente dos sacramentos. Porque quando a hora chegar e o diabo vier com esse veneno da dúvida, você terá raízes profundas que não podem ser arrancadas. A terceira tática é ainda mais cruel porque ataca o coração emocional da pessoa. O diabo tenta fazer o moribundo sentir raiva e revolta contra Deus. Ele sussurra, Por que isso está acontecendo com você? Por que Deus permitiu que você adoecesse? Por que Ele levou seu filho antes de você? Por que Ele deixou você sofrer tanto? Que tipo de Deus amoroso faz isso? Ele não te ama. Ele te abandonou. Morra com raiva dele, porque ele merece sua raiva. Padre Pio dizia que essa era a tentação daqueles que nunca aprenderam a oferecer o sofrimento, que nunca entenderam que a cruz não é punição, mas participação nos méritos de Cristo. E ele contava uma história que mudou a vida de muitos dos que a ouviram. Havia uma mulher chamada Teresa, de San Giovanni Rotondo, que estava morrendo de câncer aos 42 anos, deixando 4 filhos pequenos. Ela estava furiosa, gritava contra Deus, recusava o terço que lhe ofereciam, cuspia quando tentavam colocar água benta em seus lábios. Os filhos choravam desesperados vendo a mãe naquele estado. Padre Pio foi chamado e encontrou uma cena desoladora. Ele se aproximou da cama, olhou fundo nos olhos de Teresa e disse algo inesperado. Você tem razão em estar com raiva. A dor que você sente é real e terrível. Mas me diga, para quem você quer entregar essa raiva agora? Para o diabo que está do seu lado rindo da sua desgraça? Ou para Jesus que está do outro lado estendendo a mão e dizendo, Filha, eu também sofri. Eu também fui injustiçado. Eu também morri jovem deixando minha mãe desamparada. Mas eu transformei minha dor em salvação para o mundo inteiro. Deixa eu transformar a sua dor em salvação para seus filhos? Teresa ficou em silêncio. As lágrimas começaram a rolar. E então, com a voz quebrada, ela sussurrou, Padre, me ensina a oferecer essa dor. Padre Pio pegou um crucifixo, colocou nas mãos dela e rezou junto com ela uma oração simples. Jesus, eu uno minha dor à tua cruz. Eu ofereço meu sofrimento pela salvação dos meus filhos. Que eles cresçam no teu amor. Transforma minha morte em bênção para eles. Teresa morreu 3 dias depois, mas morreu em paz, abraçada ao crucifixo, sussurrando o nome de Jesus. E Padre Pio garantiu aos filhos que aquela mãe que parecia perdida na revolta foi salva no último momento porque escolheu transformar a raiva em oblação. Anos depois, todos os 4 filhos de Teresa se tornaram católicos fervorosos, e um deles virou padre. A dor dela realmente se transformou em bênção. A 4ª tática do demônio é fazer a pessoa se agarrar desesperadamente à vida terrena com apego desordenado. O moribundo começa a pensar obsessivamente. Eu não posso morrer agora, meus filhos ainda precisam de mim. Eu não posso deixar minha esposa sozinha. Eu ainda tenho negócios para resolver. Eu ainda tenho planos. Eu ainda tenho tanto para viver.
E quanto mais a pessoa se agarra, mais difícil fica a entrega nas mãos de Deus. Mais dolorosa fica a agonia, mais espaço o demônio tem para plantar medo e angústia. Padre Pio ensinava que é necessário, em algum momento da vida, aprender a soltar espiritualmente tudo. Confiar que Deus cuidará dos filhos melhor do que você cuida. Confiar que o cônjuge estará nas mãos da providência. Confiar que os bens materiais, os projetos inacabados, os sonhos não realizados, nada disso importa diante da eternidade. E muitas vezes, ele dizia, a pessoa só consegue morrer em paz depois de fazer esse ato de entrega total. Havia um fazendeiro chamado Antônio, de Campobasso, que estava agonizando há dias sem conseguir partir. Os médicos não entendiam por que ele ainda resistia, já que clinicamente deveria ter morrido há tempo. Padre Pio foi visitá-lo e percebeu espiritualmente o que estava acontecendo. Antônio estava preso à sua fazenda, aos seus bois, às suas terras, como se fosse tudo abandonar se morresse. Padre Pio se sentou ao lado dele e disse: Antônio, Deus te deu essa fazenda para administrar por um tempo. Agora chegou a hora de devolver tudo nas mãos dele. Você confia que ele vai cuidar da sua família melhor que você? Antônio, com dificuldade, acenou que sim. Então, diga comigo: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Minha família, meus bens, minha vida. Seja feita a tua vontade. Antônio repetiu a oração e imediatamente algo se soltou dentro dele. Ele começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio, não de desespero. 2 horas depois, morreu tranquilo, segurando a mão da esposa, depois de pedir perdão aos filhos e abençoá-los. Padre Pio explicou à família que o apego material tinha se tornado uma prisão espiritual e que só a entrega total libertou Antônio para partir em paz. Mas agora chegamos à quinta e mais perigosa tática do demônio, aquela que Padre Pio considerava a arma final porque engana até os bons católicos. É a tática da falsa confiança e da presunção. O demônio sussurra: você já está salvo. Você foi à missa todos os domingos. Você rezou o terço. Você fez caridade. Deus te deve o céu. Você não precisa se arrepender de nada, porque já é merecedor do paraíso. Parece inofensivo, até parece piedoso, mas é mortal. Porque a presunção é um pecado contra o Espírito Santo. É achar que você pode forçar a mão de Deus, que você tem direitos diante dele, que suas obras compram a salvação. E quando a pessoa morre nesse estado de arrogância espiritual, sem contrição verdadeira, sem humildade de reconhecer que é pecadora e que depende totalmente da misericórdia divina, ela se perde. Padre Pio alertava especialmente os católicos praticantes contra essa ilusão. Ele dizia: a diferença entre confiança e presunção é esta. A confiança diz: Senhor, eu pequei, mas confio na tua misericórdia. A presunção diz: Senhor, eu mereço o céu porque fui bom. A primeira salva, a segunda condena. Por isso, na hora da morte, a oração essencial não é eu sou digno do céu, mas sim, Senhor, tem piedade de mim, pecador. É o grito do publicano que desceu justificado do templo, enquanto o fariseu orgulhoso que se vangloriava de suas obras foi condenado. Agora você conhece as 5 táticas principais. Mas como reconhecer concretamente quando o demônio está presente no quarto do moribundo? Padre Pio ensinava sinais específicos. Agitação inexplicável mesmo com calmantes. Recusa violenta dos sacramentos em pessoas que sempre foram devotas. Blasfêmias súbitas saindo da boca de quem nunca blasfemou. Medo irracional que não tem causa física. E às vezes até fenômenos sensíveis como frio sobrenatural, mau cheiro sem fonte, sombras nos cantos. Quando esses sinais aparecem, é hora de usar as armas espirituais. Água benta aspergida generosamente pelo quarto, crucifixo colocado nas mãos do moribundo ou pendurado visível na parede.
Invocação de São Miguel Arcanjo com a oração específica. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Chamado urgente do anjo da guarda da pessoa pedindo proteção. Padre Pio garantia que essas armas simples têm poder tremendo, porque invocam diretamente a autoridade de Deus sobre as trevas. Mas é preciso discernir. Nem toda agitação é demoníaca. Às vezes é apenas dor física. Nem todo medo é ataque espiritual. Às vezes é apenas o medo natural de partir. Não podemos cair no extremo de ver demônio em tudo, mas também não podemos cair no extremo oposto de ignorar completamente a realidade da batalha espiritual. O equilíbrio vem da vida de oração constante e do acompanhamento de um sacerdote experiente quando possível. Se este vídeo está mexendo profundamente com você, se você está percebendo que nunca pensou seriamente sobre essas coisas, escreva agora nos comentários a frase: Jesus, confio em vós, tende piedade de mim na hora da minha morte. Não é superstição. É uma oração que planta desde já a proteção espiritual sobre sua vida. E deixe seu like como sinal de coragem para enfrentar essas verdades que o mundo tenta esconder. Compartilhe urgentemente com seus pais, avós, amigos, qualquer pessoa que você ama, porque divulgar essa mensagem é literalmente salvar almas que poderiam ser pegas desprevenidas na hora final. Mas conhecer as táticas não basta. Você precisa saber como se preparar concretamente para a própria morte desde agora. Primeiro, confissão frequente, no mínimo uma vez por mês, mesmo que você ache que não tem pecados graves. A confissão mantém a alma limpa e cria o hábito de humildade que destrói a presunção. Segundo, devoção especial aos santos padroeiros da boa morte, principalmente São José que morreu nos braços de Jesus e Maria, e Santa Teresinha que prometeu passar o céu fazendo o bem na terra. Terceiro, reze todo dia o Pai Nosso, meditando especialmente na frase livrai-nos do mal. Essa não é uma frase genérica. É um pedido direto de proteção contra o maligno. E quando rezada com intenção específica de proteção na hora da morte, tem poder de blindagem espiritual. Quarto, prepare objetos sacramentais e deixe claro onde estão guardados. Tenha um crucifixo bento perto da cama, água benta em casa, escapulário de Nossa Senhora do Carmo que tem promessa de proteção especial, medalha de São Bento que afugenta demônios. E quando a agonia chegar, seja você o moribundo ou seja você acompanhando alguém, existem ações práticas salvadoras. Se for você que está morrendo, fixe os olhos mentalmente em Jesus crucificado, visualize o rosto dele, visualize as chagas, visualize o sangue que escorre e te lava. Repita interiormente apenas o nome de Jesus ou o nome de Maria, quantas vezes conseguir. Faça atos de fé dizendo, eu creio em vós. Atos de esperança dizendo, eu espero em vós. Atos de caridade dizendo, eu vos amo. Mesmo que seja só mentalmente, sem palavras audíveis. Se for você acompanhando alguém, não fique só chorando e se desesperando. Reze as orações dos agonizantes que estão no livro de oração católico. Leia em voz alta passagens bíblicas consoladoras como o Salmo 23, O Senhor é meu pastor. Ou João capítulo 14, Não se perturbe o vosso coração. Aspergir água benta sobre a pessoa e pelo quarto inteiro. Segurar a mão dela e rezar o rosário completo em voz audível, mesmo que pareça que ela não está ouvindo, porque a alma ouve. Padre Pio dizia que a presença de um católico rezando fervorosamente no quarto do moribundo é um escudo de luz que as sombras não conseguem atravessar. Muitas almas foram salvas no último instante não pelos próprios méritos, mas pela oração intercessória de quem estava ali ao lado, cumprindo uma verdadeira obra de misericórdia espiritual. E depois que a pessoa morrer, a batalha não acabou completamente, porque agora vem a responsabilidade pelos vivos de ajudar aquela alma. Mande rezar missas imediatamente, especialmente nos primeiros dias e durante o primeiro mês.
Cada missa tem valor infinito porque é o próprio sacrifício de Cristo renovado e aplicado diretamente sobre a alma. Ofereça indulgências, faça esmolas em nome do falecido. Pratique obras de caridade pedindo a Deus que os méritos sejam transferidos para aquela alma. Visite o cemitério não apenas para chorar de saudade, mas para rezar de verdade. Ajoelhe diante da sepultura, reze o terço completo, faça a oração pelos fiéis defuntos. Lembre-se que o purgatório é real, que a maioria das almas passa por ali antes de entrar no céu, e que elas dependem totalmente das nossas orações porque não podem mais fazer nada por si mesmas. A comunhão dos santos significa exatamente isso. Nós aqui na Terra ainda podemos ajudar os que partiram, e eles, lá do outro lado, podem interceder por nós. Chegamos ao final desta revelação que Padre Pio confiou a poucos e que hoje foi entregue a você. A hora da morte é o momento mais importante de toda a sua existência eterna, aquele que determina o destino para sempre, sem volta, sem segunda chance. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, não nos deixou indefesos. Ele nos deu os sacramentos, nos deu a oração, nos deu os santos, nos deu o sangue precioso de Cristo que lava todo o pecado, por maior que seja. Você tem em mãos agora as armas espirituais para vencer. Você conhece as 5 táticas do inimigo e sabe como neutralizar cada uma delas. Você não será pego de surpresa. Você não ficará sozinho naquela hora, porque desde já você está plantando proteção através da vida sacramental, da oração diária, da confiança humilde na misericórdia divina. Se você chegou até aqui, é hora de selar tudo com uma grande oração de consagração. Eu vou guiar essa oração agora, e peço que você a faça de coração aberto, porque pode ser a decisão mais importante da sua vida. Coloque a mão no peito, respire fundo e reze comigo. Senhor Jesus Cristo, pela intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina, que conheceu as táticas do inimigo e venceu todas elas, eu peço humildemente a graça da perseverança final. Livra-me, Senhor, de todo desespero pelos meus pecados, pois eu confio que tua misericórdia é maior que qualquer mal que cometi. Livra-me de toda dúvida sobre a existência do céu, pois eu creio firmemente nas tuas promessas. Livra-me de toda raiva e revolta contra ti, pois eu sei que tua vontade é sempre boa, mesmo quando não compreendo. Livra-me de todo apego desordenado às coisas desta terra, pois eu entrego tudo nas tuas mãos. E livra-me, acima de tudo, da presunção arrogante, pois eu reconheço que sou pecador indigno e que só posso me salvar pelo teu sangue preciosíssimo derramado na cruz por amor a mim. Que eu morra, Senhor, nos teus braços, confiando totalmente em ti, mas com verdadeiro arrependimento de todos os meus pecados. Protege também meus pais, meus avós, meus filhos, meu cônjuge, todos os meus entes queridos na hora da morte deles. Que nenhum de nós caia nas armadilhas do maligno. Que todos nós vençamos a batalha final e nos encontremos um dia no paraíso, onde não haverá mais separação, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tentações, mas apenas a alegria eterna de contemplar tua face gloriosa. Amém. Agora viva desde hoje como os santos viveram, preparado, vigilante, mas cheio de confiança na vitória final de Cristo sobre a morte e o inferno. Compartilhe esta mensagem urgentemente, porque há milhões de almas que estão completamente despreparadas e que você pode ajudar a salvar simplesmente passando adiante este conhecimento sagrado. Escreva nos comentários seu compromisso, curta para fortalecer essa corrente de luz e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, agora e na hora da nossa morte. Amém.